Graça e paz, querido. Tudo bem contigo? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso cafezinho e para pensarmos a respeito da palavra de Deus. Hoje o nosso sexto encontro falando sobre se vingar ou perdoar. Temos percebido durante essa jornada, desses 5 encontros que tivemos, hoje é o sexto encontro, que não é tão simples assim perdoar. A gente tem que se tratar. Não é só o outro o problema. Eu posso estar doente por causa do problema. Então, nessa ideia de se vingar ou perdoar, hoje é esquecer ou perdoar. Eu me esqueço ou perdoo? Há uma questão que algumas pessoas levantam, que é a seguinte: será que eu realmente perdoei ou eu esqueci o problema? Eu esqueci do fato acontecido e apagou, e esta é a única maneira de eu perdoar? A palavra para você é não. Essa não é a única maneira de perdoar. Não é o seu esquecimento, até porque você vai lembrar dos fatos. Pode não lembrar da maneira que lembrava naqueles dias que deixou muito irritado, mas você se lembra dos fatos. Então não é perda de memória, muito pelo contrário, mas a gente lidar com o problema da melhor maneira possível. Você só vai perdoar quando esquecer? Espero que não. Nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Amós, capítulo 8, versículo 7, nos diz: o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó, jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Deus jamais esquece daquilo que foi feito. Agora, Deus não volta ao assunto. Há uma expressão que Deus joga no oceano e está lá no fundo e não vem mais à tona, não vem lembrar o fato. Agora, quando a gente tem um momento de decepção, tem que algumas coisas serem consertadas, serem colocadas no lugar, para que a gente continue caminhando junto e aquela falha, aquilo que nos aborreceu tanto, a gente consiga consertar. Lidar com o problema, mas lidar com o problema com maturidade. Nós vemos bem que Deus não esquece, contudo, é claro que Deus não traz mais à tona aquele problema. A gente tem que ter certeza disso. Que Deus não traz à tona aquilo que lá já está no fundo. Entretanto, não perdoar até que a dor passe pode se tornar um grande fardo, te levando a viver continuamente com o sentimento de culpa. Fardo, um grande peso. A gente vai carregar isso pro resto da vida e não saber lidar com isso é um seríssimo problema. Então eu tenho que saber lidar com o problema, saber perdoar para eu ter paz, eu viver em paz, para que eu consiga dormir em paz, conviver com as pessoas em paz. Então é uma questão de saúde mesmo, saúde emocional, saúde espiritual. Eu poder lidar com as outras pessoas e não ter medo que aquilo ou aquele problema se repita com outras pessoas, porque a gente parece ficar desconfiado, né? Ninguém vale nada, as pessoas não prestam, todo mundo falha, e aí fica desconfiado todo mundo e pode tornar uma pessoa que não confia mais em ninguém. Confia em ninguém para a gente compartilhar algo, a gente desabafar, porque acha que aquilo que eu contar vai me tornar fraco e em algum momento pode ser usado contra mim. Tem gente que diz que esquece fácil. Cuidado, pois o melhor de tudo é colocar perante Deus. Eu esqueço fácil. Se esquece fácil, tem algum problema ou não foi tão grave assim o que aconteceu. Quando acontece, nós com certeza lembramos. Se tem a sua relevância, com certeza nós lembramos. Mas como que nós podemos lidar com isso? Às vezes pedimos perdão somente para que a pessoa pare de falar do problema, porque eu posso ser procurado pela outra pessoa e falar assim: me desculpe. E você, para se livrar, para não tocar mais naquele assunto, você fala assim: tá tudo bem, tá perdoado. Parece coisa de criança, quando 2 irmãos brigam e o pai obriga as crianças a se abraçarem. Se abracem aí, se perdoem aí. Mas a gente não é assim, a gente não é mais criança. Nós somos adultos, pessoas maduras e temos que saber lidar com isso. Então, para a gente guardar, a gente não esquece do fato. Nós lembramos dele, mas lembramos sem que nos machuque, sem que traga para a gente uma perda. Que a nossa oração, e eu vi uma oração interessante dizendo o seguinte: Senhor Jesus, Tu sabes a dor
e sofrimento que estou passando por causa do mal que me fizeram. Tenho dificuldade de perdoar. Me ajuda, Espírito Santo, a liberar o meu perdão, porque eu também preciso ser livre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a nossa oração seja essa. Eu tenho dificuldade, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. Traz paz à minha vida. Traz paz nos meus relacionamentos. Traz paz quando eu falar com o Senhor. Que Deus te guarde e que Deus te use para a honra e glória dele. Amém e amém.